Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre comparação entre duas amostras dependentes, ok? Então, anteriormente nós havíamos falado sobre comparação de duas amostras independentes, né? Então, nesse caso, eu tenho dois grupos, eu quero comparar se a média desses grupos, né, elas diferem ou não. Quando nós temos duas amostras dependentes, quer dizer que basicamente uma amostra, né, ela depende de outra. Como isso? O que acontece geralmente é que nós vamos ter uma amostra, um grupo de indivíduos, por exemplo. Esse grupo de indivíduos ele vai passar por um tratamento e nós vamos, nesse caso, medir esses indivíduos novamente. Então, nós vamos pegar aqui uma medida anterior ao tratamento e uma medida posterior ao tratamento do mesmo indivíduo. Por isso que é dependente. Quer dizer que, nesse caso, o valor da segunda medida vai depender do valor da primeira medida. Então, o que eu vou analisar aqui é se a diferença entre a medida após o tratamento em relação à medida antes do tratamento, se existe alguma diferença aqui em relação a essas duas medidas. Ou seja, eu vou medir o indivíduo antes do tratamento, depois do tratamento. E vou fazer uma medida menos a outra. A ideia é, será que isso difere de zero ou não? Ok? Então, a comparação aqui entre duas amostras dependentes. Então, como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos analisar aqui, nós vamos utilizar uma tabela de dados que foi realizado pelos alunos do terceiro CBI aqui do ano de 2018, em que eles fizeram experimento com feijões. Então, basicamente, eles pegaram 20 feijões, pesaram esses 20 feijões secos, colocaram depois uma bandeja com água, ok? E pesaram após uma hora que eles ficaram hidratando, eles pesaram novamente. Então a ideia era ver se a hidratação, né, nesse caso aqui, ela ia mudar o peso dos feijões, ou seja, será que os feijões vão absorver água suficiente para ter um peso diferente dos feijões secos? Então os feijões úmidos, eles diferem do feijão seco? Então, como o mesmo feijão ele foi pesado antes e depois da hidratação, nós temos aqui, nesse caso, duas amostras dependentes, então ou pareadas, né? Então nós temos que analisar um teste que leve em consideração isso. Porque os 20 feijões que eu tenho, né? Eu tenho 20 feijões, esses 20 feijões passam por um tratamento, depois eu vou medir eles novamente. Então nós temos aqui 20 feijões sendo medidos antes da hidratação e depois da hidratação, mas são os mesmos 20 feijões, ok? Então, primeira coisa, vamos abrir, né? A planilha é chamada de feijão.txt, então ela vai estar disponível para vocês baixarem aí. Então vamos lá, feijão.txt, mudando ela, ok? Vamos aqui dar uma olhada nessa tabela, né? Vamos ver aqui o que temos nessa tabela. Então aqui, com esse comando, somente vamos ver o começo. Então tem aqui uma coluna chamada tratamento, em que vai ter aqui duas classes, seco e úmido, né? E nós vamos ter aqui o peso em gramas. Então foi pesado com uma balança analítica, né? Então nós temos aqui o peso em gramas, ok? Aqui nós podemos clicar para ver a planilha. Então vamos abrir a planilha aqui. Então aqui é o tratamento. São 20, né, feijões que nós medimos, pesamos eles antes da hidratação. Então aqui tem o peso deles antes da hidratação. E depois esses mesmos 20 depois da hidratação. Então peso seco e peso úmido, ok? Muito bem, então continuando aqui. Então vamos novamente, né, só garantir que o R vai ler de forma correta, né, a nossa planilha. Então, queremos que ele leia aqui o feijão tratamento como fator e o feijão peso como numérico. Tá? Então, só para garantir isso, ok? Vamos ver aqui, então, só conferir se ele está tendo isso de forma correta. Então, vamos pedir a classe aqui, né, do tratamento. Ó, fator, está correto.
e vamos pedir aqui a classe do peso, só para garantir. Ok? Numérico. Perfeito. Então podemos continuar. Então, novamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é testar a normalidade. Por quê? Antes de escolher o teste que eu vou utilizar, eu tenho que saber se os dados seguem ou não uma distribuição normal. Então, quando nós temos amostras dependentes, então se os dados são normais, nós vamos utilizar uma análise paramétrica, né, que utiliza novamente a média, o desvio padrão como parâmetros, mas nós vamos utilizar um teste T, só que agora um teste T pareado, que ele leva em consideração, né, que eu vou ter um indivíduo que ele foi medido 2 vezes, por isso pareado. Então ele vai fazer a diferença entre esses valores. E no caso, se os dados não são normais, nós vamos utilizar a análise não paramétrica e o teste de Wilcoxon, nesse caso pareado também. Okay? Então, primeiro nós temos que saber se os dados são normais ou não, se eles seguem uma distribuição normal ou não. Então vamos testar a normalidade dos dados. Então, antes de tudo, testar a normalidade. Vamos lá. Então, ó, seco e úmido. O valor de P é maior que 0,05, então eu assumo a hipótese nula que os dados, né, não diferem de uma distribuição normal. Então, os dados são normais. Perfeito. Então, eu posso utilizar o teste T aqui sossegado, sem problemas. Vamos testar a homogeneidade também das variâncias, né, para ver se as variâncias diferem ou não. Perdão, deixa eu colocar aqui. Script. Então, rodando. Ok. Então, vejam que o nosso valor aqui de P é maior que 0,05. Então, nós também aceitamos aqui a hipótese nula, de que as variâncias não são diferentes, então elas são homogêneas. Perfeito. Ok, então já testamos os pressupostos, né, do teste T, agora podemos realmente rodar o teste T. Então, os dados são normais, variâncias homogêneas, vamos rodar o teste T. O comando para o teste T é o mesmo que nós usamos na aula passada, quando as amostras eram independentes. Né? Então lá eu tinha 2 grupos, e eu estava testando a diferença entre 2 grupos. E a minha ideia era se a média diferia entre esses 2 grupos. Aqui eu estou testando um único grupo de indivíduos que foi medido 2 vezes. Então eu quero saber se o tratamento teve algum efeito no aumento ou na redução, né, dessa minha medida, no caso do mesmo indivíduo. Então eu tenho o mesmo indivíduo sendo medido 2 vezes. Então por isso que eu falo que é um teste T pareado, porque ele vai analisar para a par. Então eu tenho o primeiro indivíduo, a medida 1 dele, depois do tratamento a medida 2. Então eu vou ter a diferença entre a medida 1 e 2, né, para cada indivíduo. Por isso que é uma análise para a par. Então, é basicamente o mesmo comando que nós usamos na aula passada, a mesma coisa. Deixa eu copiar ele e colocar aqui no script para vocês verem. Ó, é a mesma coisa. T-teste, então o teste T, né? É esse comando aqui. A fórmula, que é, nesse caso, um numérico pelo fator, então seria o peso aqui em relação ao tratamento. Então, será que o peso difere em relação ao tratamento? Então, eu tenho aqui um grupo seco e úmido, ok? A variância aqui, né, é igual, é homogênea, então eu coloco esse comando. E a única diferença em relação à análise que nós vimos semana passada para o TST é que, como aqui eu tenho uma análise que é pareada, uma análise em que os dados, os meus grupos são dependentes, eu vou colocar esse comando aqui junto. Eu vou colocar esse argumento aqui junto no comando. Né? Então, eu vou colocar aqui true para pareado. Ok? Então, nesse caso aqui, para ele saber que é um teste T pareado. Então, vejam que é o mesmo comando que nós usamos semana passada, só que agora eu tenho um argumento aqui dizendo que ele é pareado. Ok? E nós vamos rodar ele. Pronto. Nós temos aqui embaixo o resultado. Então vejam, um teste T
pareado, então ele já dá aqui em cima que esse é pareado, ok? Então ele me dá o valor de T, os graus de liberdade, que são 19, então eu tenho 20 indivíduos, 20 feijões. Vejam, eu tenho 20 feijões, medidos duas vezes. Então, os meus graus de liberdade é N menos 1, é 20 menos 1, 19. O valor de P extremamente baixo, ó, então é menor que 0,05, quer dizer que é significativo. Ou seja, existe uma diferença no peso dos feijões depois do tratamento, né? Então, o processo de hidratação gera diferença no peso entre os feijões, ok? E aqui ele me dá uma média, né? Uma média das diferenças. Então, ele faz a diferença entre a medida 1 e a medida 2 para cada um dos indivíduos, dos feijões, nesse caso, né? E ele faz uma média dessa diferença. Então, essa aqui é a média da diferença entre a medida 1 e a medida 2 dos indivíduos, ok? Tudo bem, então, o TST nos diz que tem diferença no nosso tratamento, que é a hidratação dos grãos de feijão. Tá? Novamente, nós precisamos das médias e desvio padrão aqui, né, para demonstrar essa diferença. Tá? Então, a mesma coisa que nós fizemos, né, na aula passada, nós vamos fazer aqui. Precisamos aqui da média e do desvio padrão para cada um dos grupos. Mesmo comando da aula passada. Ok? Então, vamos lá, rodamos a média e o desvio padrão. Então vejam que a média de peso aqui, né, de cada semente de feijão seco é em torno aqui de meia grama, ou 0,5, ok? E 0,506, tá? Vamos 507 no caso aqui, vamos eliminar essas últimas duas casas, que a nossa balança de precisão era 3 casas após a vírgula. Então, 0,507. E no peso úmido é 0,558. Então, ele ganhou aqui, né, algumas miligramas, ok? E aqui nós temos o desvio padrão. Então, vejam que eu tenho diferença, né? O feijão úmido, ele é mais pesado que o feijão seco. Então, ele absorve água. Você fala, isso é evidente. Sim, mas é basicamente uma forma de a gente ter dados aqui para analisar. Então, nós podemos demonstrar que realmente o feijão ele absorve água de forma a gerar uma diferença depois do processo de hidratação, ok? Tá, e digamos que, e se os dados não fossem, né? Como que eu vou apresentar esses resultados? Então, como que nós vamos apresentar o resultado? A mesma coisa que nós vimos semana passada. Então, eu vou colocar o valor de T, os graus de liberdade e o valor de P. Então, isso é o valor do meu teste, dizendo que tem diferença no meu tratamento. E depois nós temos que apresentar a média e o desvio padrão para cada uma das classes. Então, nós podemos apresentar os resultados da seguinte forma. O peso da semente difere após o processo de hidratação. Então, aqui o valor de T, graus de liberdade e o valor de P, evidenciando o aumento do peso nas sementes úmidas devido à absorção de água. Daí que nós temos, né, a média do peso seco mais o desvio padrão e a média do peso úmido mais o desvio padrão, ok? Então, simples assim. 3 linhas nós apresentamos o resultado. E digamos que agora, né, os nossos dados não seguem uma distribuição normal. Então, nós vamos usar uma análise não paramétrica, ok? Então, aqui nós vamos usar uma análise não paramétrica do Cox. Então, é o mesmo comando também da aula passada. Então, nós vamos utilizar aqui o mesmo comando. A única diferença aqui é que nós vamos colocar também que ele é pareado. Então, veja que é o mesmo comando da aula passada, né? O numérico em relação aqui ao fator, ao tratamento, só que nós colocamos aqui que ele é pareado também. Então, é o mesmo processo. Quando nós rodamos, está aqui. Então, vejam que ele me dá um valor aqui um valor da estatística,
que é 0, um valor de P, que é abaixo, né? Nesse caso de 0,5. Então aqui, apesar dos nossos dados serem normais, nós utilizamos aqui como um exemplo, né? Para vocês utilizarem caso os dados que vocês forem analisar não sejam normais. Então o valor de P também é menor que 0,05, e isso quer dizer que tem diferença no meu tratamento. Né? Agora, como eu utilizei um teste não paramétrico, então nós vamos ter que utilizar aqui também, nós vamos ter que calcular a mediana e o intervalo interquartil. Então aqui nós temos o cálculo da mediana, nós temos um intervalo interquartil. Okay? Então logo aqui, ó, o IQR, que é o intervalo interquartil. Okay? Muito bem, então vamos calcular aqui a mediana e o intervalo interquartil. Beleza, então nós vamos apresentar agora, se os dados não são normais, não seguem uma distribuição normal, nós vamos apresentar o resultado do Wilcox test, né, o teste Wilcoxon, e nós vamos apresentar aqui a mediana e o intervalo interquartil. Então, como ficaria isso, né? Então, aqui descrevendo os resultados para os testes não paramétricos. Então, o peso das sementes difere após o processo de hidratação. Então, o valor de W aqui, então, apesar do R representar um V, o Wilcoxon nós apresentamos o valor de W, tá? Então, no teste de Wilcoxon, né? W igual a 0, P menor que 0,05, então é significativo, evidenciando aumento de peso nas sementes úmidas devido à absorção de água. E agora nós temos aqui o peso das sementes secas, né, a mediana e o intervalo interquartil, e aqui nós temos a mediana e intervalo interquartil das sementes úmidas, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, mande mensagem, tá bom? Até a próxima aula.